Nossa 12ª lição, está a todo vapor aqui, e é muito bom tê-los aí, tá, gente? Capítulo 2, página 115, o sermão escatológico de Jesus. Jesus em Mateus 24 e 25 trata do assunto apocalíptico profético no que tange a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda, quando vai estabelecer o seu reino sempiterno. E lembrando, queridos, estamos dando uma panorâmica da matéria Atos e Evangelhos. Não vamos nos aprofundar tanto assim em escatologia, porque voltaremos a falar dela em Epístolas Paulinas e também já falamos dela em teologia sistemática. Então, neste momento, não vamos nos aprofundar muito, mas lembrando que na página 116, o Senhor deu os sinais dos últimos dias. Tá? Então, Jesus foi profundamente, Mateus 24 e 25. 25 vai falar da parábola das virgens também, tá? Bom, Jesus em Jerusalém, próximo ao templo, com seus discípulos, observando a estrutura daquela construção, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 2. Evidentemente que Jesus estava profetizando a destruição do templo 35 anos depois, digamos assim, sob o general Tito, no ano 70, aquele templo que hoje só sobra o Kotel Hamaravi, que é o Muro das Lamentações, é a única coisa que sobra desse templo de Mateus 24 que Jesus está falando. Lembrando até, inclusive, existe uma, por assim dizer, uma, entre aspas, vergonha dos judeus, porque a parte principal do templo hoje não era para ser o muro, era para ser o local onde o templo estava construído, mas hoje lá tem o Domo da Rocha. É, por assim dizer, um ponto de espiritualidade estratégica islâmica. Então, os muçulmanos, o islamismo está ali. Então, para os judeus, essa profecia, além de ter se cumprido, ela é carregada de um certo vitupério, de uma certa vergonha, visto que ele só tem um local não para adoração em si, tá? Só tem um local para lamentações, e é o Muro das Lamentações, tá certo? Ele dá várias profecias escatológicas, apocalípticas, a lição da figueira, está aqui na página 117 e 118, dia e hora que Jesus deixa claro, ninguém sabe quando é que vai acontecer, os fatos que ele está relacionando aqui. Duas parábolas exortativas dão lugar também a esse ensinamento do Senhor. A parábola das 10 virgens, que vocês já devem conhecer, Mateus 25, a partir do verso 1. A parábola dos talentos também, e na página 122 há uma explicação, além da parábola dos talentos, a separação entre os benditos e malditos, que vai acontecer no final dos tempos. Jesus, nesse sermão profundamente escatológico desses dois capítulos do Evangelho Messiânico, o Evangelho de Mateus, ele deixa claro essas questões. E tem muitos assuntos ali que Jesus fala, estão linkados com o Antigo Testamento, evidentemente, estão linkados, muita coisa com Daniel, linkados com o livro do Apocalipse, claro, porque Jesus está tratando ali nessas duas falas profundas dele acerca dos últimos dias. Questão para reflexão, página 123. Quais são os sinais dos últimos dias, segundo Jesus? Alguns já aconteceram ou estão acontecendo em nossos dias. Baseado nesses sinais, podemos afirmar que a volta de Jesus está próxima. Me permita dizer, sim, está muito próxima. Capítulo 3, página 125, os últimos dias antes da crucificação. Para quem tem a matéria, o Filho do Homem será crucificado, Jesus estava afirmando isso desde sempre. O Antigo Testamento já tinha alusões à crucificação de um Salvador, tá certo? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É uma alusão messiânica. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? É uma alusão messiânica, tanto é que o Salmo 22, lá do Antigo Testamento, ok? Sefer Tehillim, ele é citado na cruz. E até nesse momento o pessoal se confunde com esse clamor de Jesus, dizendo, olha, está clamando por Elias. Está no texto isso até, inclusive, tá? E Jesus sempre deixou claro, né, que o Filho do Homem, Mateus 26, ele seria morto, seria crucificado.
Jesus é ungido. Jesus, 2 dias antes da Páscoa, estava em Betânia. Ele é ungido, vocês se lembram? Tá? Na mesa, página 126 aqui. A ceia acontece, João capítulo 13, Lucas 22. Durante a ceia, o Messias disse aos seus discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Lembrando que Páscoa aqui não tem nada a ver com essa ceia ocidental, ou melhor, essa Páscoa ocidental que aqui temos no Brasil, por exemplo, do coelho e essa coisa toda. Evidentemente que não. A ceia era a Páscoa deles, a Pessach, rememoração de quando eles são salvos do Egito. Jesus institui a ceia, identificação do traidor, na página 127, uma lição de humildade quando Jesus lava os pés dos discípulos, e Bruce comenta acerca disso. Durante a ceia, em termo grego, deipmon geminou, tá? É uma tradução preferível à variante acabada ceia, deipmon geminou, principalmente porque a continuação, verso 12 e 30, tá certo? Deixa claro que o jantar ainda não terminara. É dito que a ceia já tinha começado quando Jesus se levantou e começou a lavar os pés dos discípulos. Aqui é uma citação do Bruce, um erudito, que a ceia já havia, João 13, a ceia já havia começado. Jesus pede para que eles saiam da ceia, provavelmente que preparou banquetas, todo mundo se assentou. Jesus cinge-se, pega a bacia, água, um avental e tal. Quando diz cinge-se, é como se estivesse o Senhor colocado a roupa de um escravo subalterno para fazer esse serviço rasteiro, esse serviço baixo, que era lavar os pés dos discípulos. O aviso de Jesus a Pedro é neste momento, tá? A questão do galo aparece aqui nesse momento. Na página 131, as últimas instruções aos discípulos. A videira verdadeira, que é o relato de Jesus em João 15, acerca da perseguição que eles sofreriam, João 15, verso 18, capítulo 16 até o verso 4. O Espírito da verdade é anunciado, que viria o Espírito Santo, João 16, João 14 também é anunciado. A sua volta em breve, João 16, 16 e 30. A oração sacerdotal de Jesus, como já havia relatado, João capítulo 17, e assim por diante, onde Jesus ele tridimensionaliza a sua oração. Primeiro, João 17, verso 1 a 8, ele ora por si próprio, Jesus intercede por si próprio. Segunda dimensão, Jesus ora por seus discípulos, João 17, do verso 9 até o 19. E terceiro, Jesus ora pela igreja, ora por nós, ora por você, que futuramente creria nele. João 17, do verso 20 ao 26, quando Jesus diz assim: e não rogo somente por estes, aqueles discípulos, né? Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17, versículo de número 20. Questão para reflexão: o ato de lavar os pés dos seus discípulos demonstrou a extrema humildade que o Filho de Deus possuía. Que lições a igreja do século XXI pode tirar dessa atitude de Jesus? De modo geral, os cristãos têm exercitado a humildade para com o próximo? Eu sou suspeito em falar, tá? Mas não induzindo ninguém, não. Essa humildade, a impressão que eu tenho é que ela não existe. Não sei qual é a tua experiência em ver essas ações. Não estou dizendo literalmente, né? Vamos aqui, todo mundo se reúne e eu vou lavar os pés de vocês. Não, necessariamente não é isso, não é no campo da literalidade, mas em regra geral é muito escasso ver pessoas verdadeiramente humildes. Página 137, capítulo 4, a paixão de Cristo. O episódio mais crítico e terrível da vida e da missão de Jesus foi a sua crucificação, pois os pecados de toda a humanidade estiveram sobre ele, sofrendo a ignominia da cruz e sentindo a excruciante dor da rejeição do Pai. No Getsemane, que é muito próximo ali do local onde Jesus tem a última ceia fica no Monte Sião, tem uma sala ali, embaixo está o túmulo do rei Davi, bem próximo da porta de Sião.
Nesse local atribui-se também que aconteceu a descida do Espírito Santo em Pentecostes, foi nesse local também. E depois desse local, Jesus ele desce para o Getsemane, a oração sacerdotal aconteceu no Getsemane, capítulo 17 de João. Ali existe a traição, tá? A traição que depois da terceira oração, Jesus foi novamente ao encontro dos apóstolos, que estavam dormindo no caso. Vocês se lembram, Mateus 26, verso 4,5, verso 4,6. É nesse momento que Judas aparece, o beijo, Jesus é preso, página 140, Jesus está diante dos seus acusadores, há um julgamento religioso, há um julgamento político de Jesus, ele é julgado por Caifás e Anás, depois ele vai para a mão do Herodes, depois ele volta para o Pilatos. Nós temos também, logo em seguida, o Pedro, cumpriu-se o que Jesus falou para ele, que ele iria negá-lo, iria traí-lo. Existe a vergonha do discípulo quando Jesus bate o olho nele, né? O fim de Judas é citado por causa também da sua avareza. Outra coisa, quando nós vemos na página 144 o julgamento de Jesus perante Pilatos, vocês conhecem a história, lavagem de mãos e tal, o Gólgota, página 146 é citado. O Gólgota fica bem próximo da porta de Damasco, atualmente na cidade velha de Jerusalém. O Jardim da Tumba está ali, Garden Tomb, onde o protestantismo crê que é o local de sepultamento de Jesus. O catolicismo crê que o local de sepultamento de Jesus é o final da Via Crucis, na Igreja do Santo Sepulcro. Mas eu não vou comentar nesse momento. Apenas uma informação: a Igreja do Santo Sepulcro está dentro de Jerusalém atualmente, tá? Então é impossível alguém que foi crucificado, tem aquele tipo de morte, ser sepultado, digamos, entre aspas, com honras dentro da cidade de Jerusalém, tá? Sepultamento de Jesus acontece depois de todos os eventos terem tomado lugar, página 148 explica isso. E uma questão para reflexão, queridos: Jesus cumpriu cabalmente seu ministério, como disse o apóstolo Paulo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Texto extraordinário de Filipenses 2, do verso 5 em diante. Como o exemplo de obediência e determinação de Jesus pode afetar a vida do cristão? Eu penso que em tudo, né? Exatamente tudo. A vida do Senhor é uma inspiração para toda pessoa que deseja, no caso, ser semelhante a Ele, viver como Ele. Paulo dizia: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Página 151, nós temos aqui o relato da ressurreição, aparições e ascensão do Senhor. Se a paixão de Jesus foi um dos mais trágicos capítulos na vida dele, se não o mais, sua ressurreição foi o mais importante e glorioso de toda a sua vida. O evento mais trágico e cruel da história transformou-se na mais majestosa vitória da humanidade, a vitória advinda da cruz do Calvário, a qual garante a salvação para todo aquele que nele crer. Tá certo? O que seria da humanidade sem o Gólgota, gente? Sem o Calvário, sem a cruz, sem a morte de Jesus? Eu conheço a sepultura de Jerusalém e posso garantir para você, já entrei lá várias vezes. A sepultura está vazia. Tirei fotos na sepultura, filmei a sepultura. Se aquela sepultura estivesse cheia, meus irmãos, a nossa alma estaria vazia. Mas como aquela sepultura está vazia, a nossa alma está cheia daquele que deixou a sepultura vazia. Jesus vive e reina para todo e todo o sempre. Os primeiros a voltar ao túmulo foram as mulheres. Pedro e João correm à tumba, as aparições de Jesus pós-ressurreição. Teve encontro com Maria Madalena, encontro com outras mulheres, página 153. Já conhecemos a história, você conhece detalhes disso. Encontrou os 2 discípulos ao caminho de Emaús, quando ele falava, o coração ardia. Aparição a Simão Pedro, lembra do cafezinho que Jesus preparou no Mar da Galileia? Peixinho frito, tilápia provavelmente, né? Jesus aparece aos discípulos à beira do Mar da Galileia e restaura o Pedro, lembra? Tu me amas, Pedro? E por aí vai.
Últimas aparições de Cristo e a missão universal, Mateus 28. Ide por todo mundo, lembra? Ascensão de Jesus no Monte Olival, Monte das Oliveiras, Atos, capítulo 1. E, finalmente, aqui uma questão para reflexão, página 161. Jesus apresentou-se ressurreto muitas vezes, chegando até mesmo a ser visto por cerca de 500 pessoas, demonstrando assim sua vitória sobre a morte, diante de tantas evidências apresentadas de sua ressurreição, porque alguns duvidaram e ainda duvidam que ele ressuscitou. Só tem uma resposta: o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos.